Vamos então fazer um modelo para o nosso ciclo Otto e calcular todas as trocas de energia e a eficiência baseado nas hipóteses que nós tínhamos trabalhado antes. Então, a gente escreve o ciclo Otto, né? A gente faz um diagrama PV. E nós vamos delimitar o nosso ciclo entre duas isotermas, né? Representando a comparação com o ciclo de Carnot, né? A temperatura mínima e a temperatura máxima, né? Então, duas isotermas aqui. Então, a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, né? Fonte quente TH, fonte fria TL. Então, nós vamos partir de um estado aqui, nós vamos fazer a nossa compressão isentrópica, né? Então, uma coisa mais ou menos assim. Aí nós vamos fazer o nosso processo isovolumétrico. Então, esse seria o ponto 1, ponto 2. Né? A curva 1, 2 é uma curva isentrópica. Né? E nós vamos fazer a combustão até a nossa temperatura máxima, né? Que é o limite que nós estabelecemos. Né? Então, esse é o ponto 3. Aí nós vamos fazer outra curva assim. E aqui a curva 4. É o ponto 4. Então, esse é o nosso ciclo Otto delimitado entre duas temperaturas e delimitado a partir de um estado inicial, que é o estado de admissão, a partir de uma razão de compressão que geralmente é dada. Né? Essa razão de compressão, que é a razão entre o volume do estado 1 pelo volume do estado 2. Né? Isso aqui é igual ao volume do estado 4 pelo volume do estado 3, certo? A razão de compressão é um parâmetro básico do ciclo Otto, tá? Nós vamos, então, considerar que é um gás ideal que está num sistema fechado, participando de todos esses processos, certo? Então, nós vamos começar um procedimento de marcha. Então, o processo 1, 2, ele é um processo que é adiabático, né, e reversível no ciclo Otto ideal. Então, a relação que vale para isso, né, é P1V1 na K é igual a P2V2 na K. Né? Isso é uma relação de gás ideal que sofre um processo adiabático irreversível. Isso aqui pode ser escrito como P2 sobre P1 é igual a V1 sobre V2 na K. Só que V1 sobre V2, né, dessa relação aqui, é a razão de compressão. Né? Então, essa relação aqui é bastante usada, certo? Para achar uma relação entre temperaturas, né, a gente tem que usar aqui PV é igual a RT, né, a relação de gás ideal. Então, eu vou substituir o P2 por RT2 sobre V2. Né? E aqui é a mesma coisa. Aliás, V1. Bom, esse R vai, né, eu vou dividir em cima e embaixo, né, não vai fazer diferença. E aqui, então, eu vou ter que levar esse V1 sobre V, aqui é na K, né? Bom, isso aqui vai dar T2 sobre T1 e aqui vai aparecer V1 sobre V2, né? É igual a V1 sobre V2 na K. Daí eu vou dividir os dois lados dessa equação por V1 sobre V2, né? Então vai ficar T2 sobre T1, né? É a razão de compressão na K menos 1, certo? Relações de gás ideal. Só que aqui, como eu estou delimitado as isotermas, né? Eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou escrever que é T2 sobre TL, né? Que é a nossa referência. T1 é igual a TL, né? Então, é a razão de compressão na K menos 1. Muito bem, agora eu vou aplicar a
primeira lei nesse processo. Até agora a gente só estava usando relações de gás ideal. Como é adiabático, então significa que o trabalho de compressão é o 2 menos 1, né? Não tem nenhuma contribuição de calor. Isso aqui é igual a CV T2 menos T1. Daí eu vou escrever aqui uma coisa que vai se repetir, que eu vou dividir os dois lados por CVT1. Né? Isso faz com que fique adimensional tudo e fica mais fácil de manipular, porque vai aparecer muitas razões de temperatura. Né? Então a gente estabelece que a temperatura de referência é o T1. Na verdade, T1, né? TL, né? Que é a nossa fonte fria, certo? Então, isso aqui vai dar a razão de compressão na K-1 por causa do T2 menos 1. Tá? Vocês podem conferir, vai dar isso aqui. Bom, só para podermos voltar aqui e só ilustrar, né, o que são essas trocas. Né? Aqui, de 1 para 2, tem um trabalho de compressão. Né? Aqui, de 3 para 4, tem um trabalho de expansão, que está saindo do sistema. Né? De 2 para 3, tem um calor de entrada. Né? E de 4 para 1 tem um calor de saída. Tá? Só para deixar claro. Esse trabalho de compressão, né, ele também poderia ser calculado usando relações de mecânica. Né? Isso aqui é igual a menos a integral de V1 sobre V2 de P dV. Né? Isso aqui vale mesmo se o processo não for adiabático. Né? Isso é trabalho num processo reversível, apenas é isso. Né? Essa relação aqui acaba ficando mais fácil. Né? Aqui eu vou ter que integrar, mas também daria para fazer assim. Tá? Bom, agora vou repetir para os outros processos. Né? Para o processo 2, 3, como é uma relação de volumes, né, o V3 é igual ao V2, né, usando a relação de gás ideal, eu vou chegar aqui P3 sobre P2 é igual a T3, que é TH, sobre T2. Né? E agora, no processo 2, 3, como é um processo de sistema fechado com volume constante, não tem trabalho. Né? Então, vai ficar aqui o calor de entrada, vai ser o CVT3 menos T2, né? E usando o mesmo artifício que eu estou usando aqui, né? Sempre adimensionalizando por CVTL, tá? Isso aqui vai dar o calor de entrada, se eu dividir, vai ficar o TH sobre TL, né? T3 sobre T1. E o T2 sobre TL vem daqui, né? Então, menos a razão de compressão na K-1. Tá? Essas relações adimensionais, como eu falei, elas facilitam, né? Fica tudo adimensional, certo? Bom, os outros processos é meio que só repetir, né? Para o processo 3, 4, agora a relação entre P3 e P4 é igual à razão de compressão na K, né? E o TH sobre T4 é igual a o TH sobre T4 é a razão de compressão na K-1. Né? Agora sim, aplicando a primeira lei, o trabalho de expansão é o 3 menos o 4, né? É o quanto que a energia diminuiu. Tá? E daí fazendo a mesma coisa, né? Isso aqui vai ser igual a CVT3 menos T4, daí eu vou dividir tudo por CVTL, né? Vai ficar uma coisa assim, né? O trabalho de expansão sobre CVTL é igual a TH sobre TL, 1 menos a razão de compressão na 1 menos K. E, finalmente, por processo 4, 1,
eu vou ter que T4 sobre TL é igual a P4 sobre P1, porque o volume é constante. E o meu calor de saída sobre CVTL vai ser igual a TH sobre TL. Com mais esse fator aqui. Agora, métricas mais globais, né? O trabalho líquido de saída, né, eu costumo escrever assim, é o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão, né? Isso também pode ser expresso como o calor de entrada menos o calor de saída. E a expressão que a gente vai ter é que o trabalho líquido de saída sobre CVTL é igual a isso aqui que eu vou escrever. Então, observem que o trabalho líquido de saída ele depende primariamente da razão de compressão, mas ele depende também das temperaturas, né? Quanto maior for o meu intervalo de temperaturas, mais trabalho eu consigo obter, né? Mais potencial eu tenho para obter um trabalho, tá? Em relação à eficiência, nós temos um vídeo dedicado à análise da eficiência, tá? Mas eu vou escrever já a expressão aqui, né? A gente tem que pegar o trabalho líquido de saída e dividir pelo calor de entrada, tá? E manipulando um pouco, a gente vai chegar aqui a essa eficiência térmica do ciclo Otto ideal é 1 menos a razão de compressão na 1 menos K. Então, que interessante, a eficiência térmica não depende das temperaturas, né? A eficiência térmica só depende da razão de compressão e do fluido, né? Através do seu K.